Aqui na meiose, a característica fundamental do processo é que eu vou ter uma célula-mãe formando 4 células filhas com a metade, atenção, com a metade do número de cromossomos da célula-mãe. Por exemplo, se a célula-mãe tem 2 cromossomos, aqui eu vou ter cada célula-filha com 1. Mas primeiro vamos lembrar de um detalhe da nossa última aula. Reparem bem, antes de qualquer divisão celular, sempre tem um momento que a célula está se preparando, chamado intérfase. E na intérfase tem um período chamado S, que é quando eu tenho a duplicação do DNA. A gente vê bem aqui na imagem isso, ó. Reparem que aqui eu tenho o cromossomo com 1 molécula de DNA e aqui eu tenho o cromossomo com 2 moléculas de DNA. Ok? Então lembrem bem, quando eu representar o cromossomo desta forma, é um cromossomo simples com 1 molécula de DNA. Aqui eu tenho um cromossomo duplicado com 2 moléculas de DNA. Outra coisa importante, aqui no cromossomo duplicado, o que eu percebo, filho? Que essa bandinha rosa e essa bandinha rosa são cópias uma da outra. São chamadas de cromátides irmãs. Olha lá, a bandinha azul e a outra bandinha azul, cromátide irmã, cópia uma da outra. Mas o cromossomo azul e o cromossomo rosa são homólogos. Por quê, filho? Porque o azul imagina que veio do pai, o rosa veio da mãe, e esses cromossomos que são diferentes carregam genes alelos, genes que atuam em uma mesma característica. Agora repara aqui, quando eu falo de meiose, eu tenho 2 etapas. A primeira meiose é quando eu tenho separação dos cromossomos homólogos. Reparem que o azul vai para um lado e o rosa vai para o outro. Essa fase é chamada meiose reducional. Por quê? Porque a célula-mãe diploide formou 2 células filhas haploides. Na segunda etapa da meiose, eu vou ter a quebra do centrômero e vou ter separação das cromátides irmãs. Reparem que vem uma irmã do rosa para cá, uma irmã do rosa para cá, irmã do azul para cá, irmão do azul para cá. Essa meiose é chamada de equacional. Então vamos lá. Na meiose reducional, eu tenho separação dos cromossomos homólogos e na meiose equacional, 2, eu tenho separação dos cromossomos irmãos. Agora vamos junto. Tem um evento que é fundamental durante a meiose, que é o chamado crossing over. O que acontece? Imagine esse cromossomo amarelo e esse azul. No crossing over é quando eles vão trocar de fragmentos, ó. E isso é legal porque durante a troca de fragmentos eu consigo formar cromossomos com mistura de DNA. E aí eu vou ter descendentes com maior variabilidade genética. Vamos ver quando isso acontece. A gente vai pegar primeiro para descrever a meiose 1. O objetivo, separação de cromossomos homólogos. Então vamos lá. Na meiose 1 eu vou ter prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vamos lembrar das características. A prófase 1 é quando eu vou ter, primeiro, migração dos centríolos. 2, formação do fuso e do áster. 3, desaparecimento da carioteca. E 4, condensação dos cromossomos. Atenção agora. Durante a condensação dos cromossomos, eu vou ter 5 subfases, que vão ser leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Então vamos para cá, vamos lá. O que vai acontecer aqui durante o leptóteno? É quando os cromossomos começam a condensar. E no zigóteno é quando os cromossomos homólogos se emparelham. Por exemplo, imagine que cada mão minha representa um cromossomo homólogo, e emparelhar é isso, é colocá-los próximos. No paquíteno, os cromossomos vão se entrelaçar, e quando os homólogos entrelaçam, a gente chama isso de bivalente. Nesse momento, os cromossomos trocam de pedaço, é o crossing over. Então, o crossing over acontece na prófase 1, na subfase paquíteno. Agora o que vai acontecer? Depois do crossing over, os cromossomos agora vão começar a se soltar. E quando eles se soltam, eu vejo um ponto de união entre eles. Esse ponto de união é exatamente o local onde ocorreu o crossing over. Ele se chama quiasma. Então reparem bem, o crossing ocorre no paquíteno, mas eu só o vejo no diplóteno. E quando chega na diacinese, é quando os cromossomos se afastam e o quiasma vem para a ponta. A gente vai aprender aqui na aula por que os quiasmas precisam ir para a ponta do cromossomo.
A gente vê a função disso bem aqui na metáfase. A função dos quiasmas é fazer com que os homólogos permaneçam lado a lado, ó, formando a chamada placa equatorial no centro da célula. Ok? Os centríolos estão nos polos, o fuso acromático engata no centrômero dos cromossomos. Fechado? Na anáfase 1, eu tenho encurtamento do fuso acromático. E aí, ó, os cromossomos homólogos são separados, um para cada polo. Separação de homólogos é na fase 1. E na telófase 1, eu vou ter o quê? Reparem bem agora. O citoplasma da célula vai se dividir em duas células, que é chamado citocinese. Eu vou ter o reaparecimento da carioteca. Ó, eu tenho duplicação do centríolo, cuidado. Os centríolos têm que se duplicar na telófase 1, porque eu vou ter uma segunda meiose para acontecer, tá bem? E os cromossomos vão sofrer uma pequena descondensação. Aí o que acontece? Depois que eu tive separação dos cromossomos homólogos, eu passo para a etapa 2 da meiose. Qual é o objetivo aqui? É separar cromossomos, irmãos. Então vamos lá. Na prófase 2, eu vou ter desaparecimento da carioteca, migração dos centríolos, formação do fuso acromático, formação do áster. Na metáfase 2, reparem bem agora, os cromossomos vão formar a placa equatorial, um em cima do outro. Por que não é do lado do outro? Porque agora eu não vou separar homólogos. Eu preciso um em cima do outro para separar os irmãos. Eu vou quebrar os centrômeros, ó, para poder separar os irmãos. A separação das cromátides irmãs acontece exatamente na anáfase 2. Olha aqui. Vai quebrar o centrômero e vem uma cromatide irmã para um lado, cromatide irmã para o outro. E quando eu chego até telófase 2, eu tenho de novo citocinese, divisão do citoplasma, reaparecimento da carioteca e cada célula filha vai ter um conteúdo haploide, vai ter a metade de cromossomos da célula mãe.